Em Berlim, o professor Roland Etzer, do Instituto Alemão do Coração, corrige um defeito do septo ventricular de uma menina de 10 meses de idade. Em Jena, o professor Johannes Schiller, na Clínica Universitária Friedrich Schiller, faz uma ressecção hepática parcial. Em Londres, Peter Earnshaw, membro da Faculdade Real que exerce nos hospitais Guise e St. Thomas, faz uma substituição total do joelho. Todas essas são cirurgias complexas, mas têm um outro aspecto em comum. Em todos esses casos, a equipa comprometeu-se a operar sem sangue halogénico. Hoje, em 150 países, mais de 100 mil médicos também se comprometem a praticar medicina e cirurgia sem sangue, porque acreditam que estratégias alternativas à transfusão são simples, seguras, eficazes. Muitos encaram a grande cirurgia cardiovascular pioneira do Dr. Denton Cooley nos anos 50 como o início de tudo. Ele cooperou com pacientes testemunhas de Jeová que, embora procurem tratamento médico e cirúrgico de qualidade, não aceitam transfusões de sangue halogénico. Seguem a ordem bíblica, abstenham-se de sangue. Em 1977, a equipa de Cooley publicou um relatório dos seus 20 anos de experiência de 542 cirurgias cardiovasculares consecutivas sem sangue. O relatório dizia risco baixo e aceitável. O professor Richard Spence, um pioneiro em estratégias alternativas à transfusão. As lições que aprendemos com as testemunhas de Jeová nos estágios iniciais de medicina e cirurgia sem sangue, sem dúvida beneficiaram também outros pacientes. De modo que agora o campo da preservação de sangue inclui o uso de múltiplas alternativas de forma planeada, a fim de evitar a necessidade de transfundir sangue de outro no paciente. Já operámos recém-nascidos, bem como pessoas dos 90 anos, e usámos as mesmas técnicas e os mesmos métodos. O professor Albert Ruch fala dos esforços a favor dos pacientes em geral. Na época em que os riscos das transfusões de sangue não eram tão conhecidos como são hoje, 15% de todas as mulheres num grupo de pacientes de risco recebiam sangue. Hoje, essa percentagem é bem inferior a 1%, embora sejamos um centro que trata de casos complexos. Atualmente, acho que reduzimos a taxa de transfusões em cirurgias de prótese do joelho, em revisões destas cirurgias, para cerca de 5 a 8%. O ideal seria reduzir a zero. O professor Etzer indica uma razão para esses esforços. Atualmente, pelo menos 80% dos pacientes dão total preferência a não receber transfusões de sangue. E por motivos jurídicos e éticos, hoje dá-se cada vez mais atenção a respeitar a vontade do paciente. Os especialistas também mencionam o desejo de evitar riscos médicos relacionados com a transfusão de sangue halogénico. Em qualquer unidade de sangue doado num banco de sangue, seja uma unidade halogénica, seja uma unidade autóloga, sempre há o risco de erro administrativo, incompatibilidade ABO e reação hemolítica pós-transfusional fatal. Os efeitos colaterais incluem não só a transmissão de doenças virais conhecidas, como HIV ou hepatite B ou C, mas também de novos vírus, comuns entre a população dadora. Também doenças parasitárias são cada vez mais transmitidas por transfusões de sangue. O impacto da imunomodulação transfusional na saúde pública é muito difícil de calcular. Estimamos que nos Estados Unidos aproximadamente entre 10 mil a 50 mil pacientes venham morrer por ano devido a causas relacionadas com a imunomodulação transfusional. Será que os vírus que já existem vão sofrer mutações e causar doenças? Não há razão para crer que isso não aconteça. Muitos veem os riscos e os custos resultantes, mas acham que não têm alternativas ao sangue halogénico. Porém, já se questionam até mesmo os benefícios dos procedimentos atuais do uso de sangue halogénico, em vista de um estudo pioneiro do Dr. Paul Hébert do Canadá. Ele comparou uma política liberal de transfusões com uma mais restritiva para pacientes em estado crítico na UCI. Os resultados foram surpreendentes, especialmente as taxas de mortalidade.
Estou a falar do documento de Eber, onde foi demonstrado com mais de 800 pacientes que menos transfusões dão resultados melhores. Outra evidência que mostra a necessidade de rever a política do uso de sangue vem de 2 estudos anteriores. Vejamos primeiro o estudo Sanguis, publicado em 1994. Como parte de um esforço intensivo do Programa de Pesquisa Médica da Comissão Europeia, o estudo analisou as taxas de transfusão em grandes centros médicos em toda a Europa. Em 43 hospitais escolares fez-se uma análise prospectiva das taxas de transfusão rotineiras em 6 cirurgias comuns padronizadas. O estudo Sanguis revelou que diferentes instituições transfundiam rotineiramente percentagens drasticamente diferentes de pacientes nas mesmas cirurgias. Nas cirurgias de bypass arterial coronário, variava de 0 em algumas instituições a 96% em outras, e nas artroplastias totais da anca, de 0 a 100%. A principal lição que aprendemos é como o uso de transfusões para a mesma cirurgia varia de um centro para outro. Em 1998 foi publicado na Bélgica um estudo de acompanhamento. Todos os tipos de hospitais foram incluídos no estudo belga Biomed sobre transfusões em cirurgias. Encontramos exatamente a mesma variação. Assim, nossa conclusão foi de que a variação indica que muitas dessas transfusões de sangue estão a ser aplicadas sem necessidade. Mas há um aspecto positivo em relação a 2 hospitais belgas que participaram em ambos os estudos. Depois do estudo Sanguis, eles mudaram a sua política de transfusão. Eles conseguiram reduzir em pelo menos 5 vezes o seu consumo de sangue em grandes cirurgias, como na colectomia para cancro. O período de internamento foi menor, de modo que não tivemos nenhuma evidência de aumento na morbilidade nem na mortalidade. À luz do que se aprendeu nos últimos anos, o professor Philippe van der Linden resume a conclusão a que chegaram muitos especialistas. Visto que tem o potencial de melhorar os cuidados prestados ao paciente e reduzir os custos de cuidados com saúde, a preservação de sangue não é uma opção, é uma necessidade. Mas qual é a base para um programa eficaz de alternativas à transfusão? Os especialistas concordam que é o trabalho em equipa. Sem dúvida é preciso dar ênfase à cooperação, ao trabalho em equipa. E precisa ser adaptado ao quadro clínico do paciente, bem como ao procedimento cirúrgico. Algumas técnicas são apropriadas para certos procedimentos e para certos cirurgiões, e não para outros. As diversas técnicas alternativas à transfusão usadas por equipas bem-sucedidas podem ser colocadas sob 3 princípios ou pilares básicos. O planeamento pré-operatório envolve reconhecer que o paciente não tem glóbulos vermelhos endógenos suficientes para uma cirurgia eletiva. E isso não depende só do hematócrito, mas também do volume sanguíneo estimado do paciente, da perda sanguínea estimada associada à cirurgia e também do limiar para transfusão, que pode ser considerado razoável ou tolerável naquele paciente específico. O primeiro pilar pode ser definido como tolerância apropriada à anemia. Isso envolve reavaliar a política padrão de tratamento da anemia. Alguns ainda estabelecem como limiar para a transfusão um hematócrito de 30% ou um nível de hemoglobina de 10 gramas por decilitro para todos os pacientes. Valores que se baseiam num artigo de Adam Silandi, publicado em 1942. Estou totalmente convencido de que não há razão para acreditarmos que 10 gramas seja um número mágico. Nossa experiência com testemunhas de Jeová demonstrou, primeiro de tudo, que não precisamos dos níveis de hemoglobina que antes achávamos essenciais. Não deveria haver nenhuma regra rígida, nenhum limiar estabelecido. Dependendo do paciente, se necessário, pode-se anestesiá-lo para alguns procedimentos com níveis tão baixos como 2 ou 3 gramas. Todos os médicos experientes destacam a importância de manter a normovolémia com a simples reposição de volume. Com o volume adequado, o consumo de oxigênio é mantido numa ampla variação de níveis de hemoglobina. Segundo o professor van der Linden,
Os dois principais mecanismos responsáveis pela manutenção da oxigenação apropriada dos tecidos são o aumento do débito cardíaco e o aumento da extração de oxigênio pelos tecidos. No índice de valores de hematócrito ilustrados, a quantidade de oxigênio extraída dos glóbulos vermelhos de uma pessoa não anémica é praticamente a mesma daquela retirada de menos glóbulos vermelhos na anemia aguda normovolémica. O primeiro mecanismo resulta do decréscimo de viscosidade do sangue e da estimulação simpática. O segundo resulta da redistribuição do fluxo sanguíneo para áreas de alta demanda metabólica e da melhoria da microcirculação. Estou realmente convencido de que, se entendermos melhor o mecanismo que permite a manutenção da oxigenação adequada dos tecidos durante a anemia aguda normovolémica, será possível diminuir o risco de transfusão de sangue. O que tem revelado a experiência com este único princípio? Reduzi para metade a nossa taxa de transfusões simplesmente por dizer poderíamos baixar nosso limiar de 10 para 8 e controlar um pouco mais as decisões. Isso foi muito fácil, não custou nada. Sabemos que podemos permitir que pacientes se equilibrem com níveis relativamente baixos de hemoglobina sem transfusões de sangue. Obviamente é importante ter um planeamento definido, em especial se o paciente, por motivos religiosos ou outros, recusa o sangue halogénico. O planeamento pré-operatório exige uma cuidadosa avaliação clínica dos riscos de hemorragia e exames laboratoriais detalhados, incluindo os parâmetros hematológicos padrão. Com base no estado físico do paciente, podem-se incluir outros exames, como o estudo da coagulação e exames de fatores que contribuem para a anemia. Depois é preciso calcular a zona de segurança ou perda tolerável de glóbulos vermelhos para aquele paciente durante todo o perioperatório. Usando como exemplo a substituição de articulações, o professor Earnshaw explica o seu método da seguinte maneira. Tudo o que precisa saber é a altura, peso e sexo, hemoglobina e hematócrito inicial e dá para calcular imediatamente o volume sanguíneo. Depois, qualquer um que tenha feito uma meia dúzia de próteses de articulações pode, por usar os dados da sua experiência pessoal, analisar esses casos e determinar a perda típica. Precisa saber qual será a perda para aquele procedimento específico. A única outra coisa que precisa saber é quanto pode ele tolerar. Por outras palavras, até que ponto podemos permitir que a sua hemoglobina baixe. E se a perda prevista de glóbulos vermelhos é maior do que o tolerável? Pode-se aumentar a perda sanguínea tolerada pelo paciente simplesmente por baixar o limiar para transfusão, ou pode-se aumentar a perda sanguínea permissível por elevar o hematócrito inicial do paciente, fazendo, portanto, com que ele vá para a mesa cirúrgica com uma massa eritrocitária maior. Várias dessas técnicas preventivas podem ser agrupadas sob o segundo pilar, optimizar a massa eritrocitária.